Eu tenho certeza que você já foi ou conhece alguém que é um sócio retirante. Você sabe qual é a responsabilidade desse sócio? Por quanto tempo dura essa responsabilidade? Essas e outras questões eu respondo nesse vídeo aqui. Vem comigo! Quem é o sócio retirante? Como o próprio nome diz, sócio retirante é aquele que se retira da sociedade. E o sócio pode sair da sociedade a qualquer momento, até porque já dizia e continua dizendo a Constituição, ninguém é obrigado a associar-se ou a manter-se associado. Óbvio, claro que o sócio que se retira da sociedade, ele é obrigado a notificar os demais sócios, dependendo da sociedade, cumprir alguns requisitos, dar um prazo, mas ele não é obrigado a manter-se associado. Ele pode se retirar da sociedade. E uma vez que ele se retira da sociedade, ele permanece responsável pelos débitos trabalhistas dessa sociedade que ele saiu? Pensa, por exemplo, você é sócio de uma empresa, mas você começa a ver que essa empresa está contratando um empregado sem assinar carteira, que essa sociedade não está pagando as horas extras para o empregado. Mês passado demitiu 2 e não pagou as verbas rescisórias. Isso aí não vai dar boa coisa, né? Porque a gente sabe que se houver a desconsideração da personalidade jurídica, quem assume os débitos da empresa? Os sócios. E você que insiste em querer cumprir a lei e pagar os direitos trabalhistas do empregado, está vendo que a empresa não está cumprindo com as obrigações legais. Aí o que você faz? Você se retira dessa sociedade. Após a saída do empregado, ele permanece responsável pelos débitos trabalhistas dessa empresa? O artigo 10A da CLT estabelece que o sócio retirante responde subsidiariamente pelos débitos trabalhistas da época em que figurou como sócio. Então vamos por partes. Primeiro ele vai responder subsidiariamente, ou seja, a primeira obrigação de responder é da empresa. A empresa responde em primeiro lugar, o sócio retirante responde de forma subsidiária. E importante, ele responde somente se ele figurou como sócio na época em que aquele empregado está pleiteando as verbas trabalhistas. Então, se aquele sócio se aproveitou da mão de obra do empregado quando ele era sócio, ele vai responder de forma subsidiária à empresa devedora, mas somente do momento em que ele figurou como sócio. Então, imagina, por exemplo, que o sócio ele entrou na sociedade de 2010 até 2020, saiu em dezembro de 2020. E o empregado trabalhou lá de 2017 até 2021, até janeiro de 2021. Esse sócio retirante vai responder? Vai, porque o empregado trabalhou para a empresa na época em que esse sócio figurou como sócio. Mas atenção, ele responde de forma subsidiária. E outro detalhe importantíssimo, para que esse empregado possa cobrar depois a dívida desse sócio retirante, ele precisa ajuizar a reclamação trabalhista até 2 anos contados da averbação da saída do sócio da sociedade. Ou seja, o sócio quer sair da sociedade, está vendo lá que aquele negócio vai degringolar daqui a pouco, a empresa está fazendo tudo errado. Ele saiu da sociedade e averbou a sua retirada da sociedade no dia 2 de fevereiro de 2020. Para que esse trabalhador, que trabalhou na empresa quando o sócio retirante ainda era sócio, possa requerer que esse sócio retirante pague as dívidas trabalhistas da empresa, se responsabilize por essas dívidas trabalhistas, ele só pode ajuizar a ação dele até dia 2 de fevereiro de 2022. Ele tem 2 anos contados da averbação da saída do sócio. Se esse empregado, vamos imaginar que o contrato dele terminou só lá em 2021, e aí ele só ajuizou a reclamação trabalhista em 2023. Ele pode exigir a responsabilidade do sócio retirante? Não, porque quando ele ajuizou a reclamação trabalhista, por mais que o sócio retirante tenha figurado como sócio da empresa na época que ele trabalhou, que o empregado trabalhou, ele já tinha saído da sociedade há mais de 2 anos. Então, ele não pode responder pelos débitos trabalhistas nessa hipótese. Além disso, a responsabilidade subsidiária do sócio retirante obedece um benefício de ordem, que vem lá nos incisos do artigo 10A da CLT. Primeiro executa a empresa devedora.
não achou patrimônio, não achou nada, fez esses bajus, não achou nada dessa empresa. Fez a desconsideração da personalidade jurídica e incluiu os sócios atuais. Então, primeiro a empresa devedora, responde em segundo lugar os sócios atuais da empresa. Também não tem patrimônio nenhum os sócios atuais. Em terceiro lugar, respondem os sócios retirantes. Então, o empregado não pode, de uma vez, querer executar o sócio retirante. Vai imaginar que o sócio retirante tem um patrimônio gigante. E o empregado sabe disso. Ele não pode ir direto no sócio retirante, tem que obedecer a esse benefício de ordem. Primeiro a empresa devedora, depois os sócios atuais e somente depois, se não achar patrimônio nem na empresa, nem nos sócios atuais, é que se executa o patrimônio dos sócios retirantes. Ainda há uma discussão por parcela da doutrina se, para que seja executado o patrimônio do sócio retirante, se esse sócio retirante precisa ser incluído no polo passivo da reclamação trabalhista ainda na fase de conhecimento. Pensa, por exemplo, você é um sócio retirante, você saiu da empresa, não teve mais contato com ninguém da empresa, não sabe se a empresa ainda existe, se não existe, e aí de repente você é surpreendido com um bloqueio na sua conta bancária. Você não tem dívida nenhuma, você pensa assim, ué, de onde veio esse bloqueio? Aí você consulta o seu gerente e descobre que isso vem de uma reclamação trabalhista de uma empresa que você foi sócio há 1 ano e meio atrás e não teve mais notícia, nem sabia de nada. E já está em fase de execução e o valor da execução é 100 mil reais. E você vai pegar, aí você pega o processo, você vê que a empresa devedora foi revel. Eles não apresentaram cálculos de liquidação, não impugnaram os cálculos da empresa, do reclamante, e aí o juiz homologou a execução em 100 mil reais. E você pensa, meu Deus, eu não tive nem oportunidade de me defender. Se eu tivesse sido incluído no polo passivo da ação, participado da fase de conhecimento, eu apresentaria minha defesa, eu apresentaria os cálculos, não deixaria o processo correr solto e aparecer uma execução exorbitante. Tem alguma coisa que eu possa fazer agora? Não, porque o entendimento do TST é no sentido de que se pode incluir o sócio retirante já na fase de execução sem que ele tenha participado da fase de conhecimento, por mais que isso pareça um pouco injusto para o devedor, é claro. Isso porque o TST leva em consideração os princípios trabalhistas da simplicidade, da efetividade e da celeridade. Em razão desses princípios, entende que pode incluir o sócio retirante somente na fase de execução, sem que ele tenha participado da fase de conhecimento e apresentar a sua defesa. Esse é o entendimento hoje do TST. E da mesma forma que ocorreu lá na sucessão trabalhista, se você não assistiu o vídeo da sucessão trabalhista, adivinha o que eu vou falar? Tá aqui o card, clica, não deixa de assistir sucessão trabalhista, porque é um tema importantíssimo e ainda tem várias relações com o do sócio retirante na prática. Da mesma forma que eu falei no caso da sucessão trabalhista, no sócio retirante, se ficar caracterizada fraude, aqui no caso do sócio retirante, ele não vai responder de forma subsidiária com benefício de ordem, não. Se ficar caracterizada a fraude, ele responde de forma solidária. E como ele responde de forma solidária, também não tem benefício de ordem. Então, ficou caracterizado fraude? Sem benefício de ordem, responde de forma solidária por todos os débitos da sociedade atual. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se ainda é novo no canal, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!